Então, você vai começar baixando o molde que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu deixo sempre o guia de conferência pra você ter certeza que seu molde está no tamanho certo. Basta você medir aqui, olha, se ele tem 3x3. Se esse quadrado aqui tiver 3x3, o molde está no tamanho correto. E eu sempre imprimo o meu molde num papel um pouquinho mais grosso, porque me facilita na hora de riscar no molde. Além disso, você vai precisar de manta, tecido para forro, zíper, cursor e essa parte aqui é opcional, que no caso é o terminal do zíper, que eu vou fazer com couro montana e rebite número 3. E essas tiras aqui, olha, elas medem 3 centímetros de largura. E eu cortei várias e aqui eu fiz esse trabalho assim. E aí eu fui prendendo as tiras daqui do jeitinho que eu ensino, né? Fui colocando assim em cima da manta, olha, direito com direito, fazia a costura e abrindo. Eu fui fazendo nela todinha num pedaço que cabia o meu molde dentro. E eu fui fazendo esse trabalho. Depois que ele já estava pronto, aí sim, eu posicionei o meu molde. Aqui eu tenho apenas 1/4 do meu molde, então você vai precisar espelhar. Então você coloca ele de um lado, coloca ele do outro e do outro. Você marca ele todinho, assim como eu marquei aqui, olha, na minha parte de trás da manta. Você faz essa marcação pela manta e depois você faz uma costura de segurança em cima da marcação do lado de fora, para depois você cortar. E aí você vai precisar do forro, né, que caiba essa parte aqui dentro, olha. Esse meu tecido de forro, ele também é um tecidinho do meu baú de retalhos, tá? E agora eu vou convidar você para vir pra máquina, porque é lá que eu vou te ensinar como é que a gente faz para montar isso. Então vem costurar comigo. Aqui eu já tenho essa parte do corpo já adiantada, o zíper e meu forro. O meu zíper tem 45 centímetros, estou usando o número 5 do zíper. Aproveitei e já fiz, olha, a marcação do centro aqui. E aqui nessa parte do corpo eu fiz 2 marcações. Eu primeiro achei o meio e eu fiz uma marcação aqui, olha, nesse cantinho aqui. Daqui pra cá de 2 centímetros, daqui pra cá de 2 centímetros. Eu repeti a mesma marcação do outro lado da necessaire. E agora é super simples, você vai colocar o seu zíper na parte da máquina e vai colocar essa parte direito com direito. Vai achar aqui, olha, pique com pique, se quiser pode alfinetar. E vai começar a fazer uma costura de segurança. Por que eu faço aqui ao contrário? Então, é dessa forma que a gente prende, porque o zíper não vai movimentar, o que vai movimentar é o corpo da peça, porque a gente tem aqui, olha, um ângulo. Então, para não dar uma prega no zíper, é assim que a gente faz. E você vai prender o zíper só até a marcação que você fez aqui dos 2 centímetros. Agora você vai repetir o processo do outro lado. Por aqui, para você não precisar fazer a costura diferente, olha, eu começo daqui pro meio e depois eu faço o contrário. Ó, eu permaneço com o zíper reto e eu trago essa parte pra cá, pro zíper, entendeu? E vou também costurar até a marcação dos 2 centímetros. Vai ficar assim, olha. Eu deixo aqui solto, tá? Agora a gente destaca o zíper e repete o processo do outro lado. Ficou dessa forma, agora a gente vai fazer assim, ó. Esse movimento aqui, ó, uma leve curvatura no zíper. Eu não vou fazer assim, não, tá? Eu vou deixar ele levemente curvado aqui, ó. E a gente vai prender com o zíper. Eu vou fazer isso nas 4 pontinhas do zíper. Agora, eu vou pegar meu forro, vou colocar direito com direito. É sempre bom você ter um forro um pouquinho maior do que a sua necessaire. E a gente vai prender agora o forro no zíper. Então, você vai ajeitando o seu zíper, olha, pra dentro, um pouquinho. E vai fazer aqui, ó, a costura toda a volta. Agora que eu já tô com os 2 lados costurados, a gente vai colocar a ponta do zíper pra dentro. Agora eu posso esconder ela aqui dentro, ó, porque nós vamos precisar fazer uma costura toda a volta prendendo essas partes. Tá tudo escondidinho aqui dentro, agora a gente vai fechar aqui, olha, com um pé de máquina de um lado e do outro lado, na parte que for de baixo, não nessa aqui que é próxima do zíper, não. Nessa parte aqui, a gente vai deixar uma abertura, porque a gente vai desvirar a peça. Então, aqui, eu vou deixar a abertura nessa parte aqui, ó. Daqui até aqui, vai ficar aberto. E eu vou costurar todo o restante.
Pronto, tá feito. Agora eu vou recortar. Aí agora a gente vai cortar aqui, olha, os cantinhos. Sem cortar a linha de costura, você vai cortar os cantinhos. E aqui você vai fazer um pique também quase próximo à costura que você fez, sem cortar a costura, tá? Ó. Porque aqui ele vai precisar abrir e fazer esse movimento. Então, nos cantinhos você faz esse corte e aqui você tira a tampinha assim, ó. Porque aqui ele vai dobrar assim. Pela parte que a gente deixou aberta, a gente vai desvirar a peça. Agora a gente leva lá no ferro pra assentar todas as costuras. Então, aqui já tá pronto. Por aqui, olha, foi que a gente desvirou. Eu já fui lá, já passei, né? Já deixei tudo assentadinho. E já aproveitei, olha, e rebati a costura aqui, em torno do zíper. Agora eu vou colocar o carrinho do zíper. E aí ela vai ficar assim, olha, desse formato, tá vendo? Então, pra finalizar essa necessaire, você tem duas maneiras. Ou você finaliza juntando, olha, bico com bico aqui. E você vem, passa uma costura na máquina de um lado e do outro, prendendo ela e finalizando, ou então você faz pontinhos à mão. Então, ela vai ficar assim. Aqui eu fiz o pontinho invisível. Por que eu fiz ela com ponto invisível? Porque esse projeto, eu me inspirei num projeto japonês, e as japonesas têm muito isso de fazer a finalização da costura com pontinho invisível. Mas aqui desse lado, olha, eu também fiz ela na máquina, só pra mostrar pra vocês como é que fica, olha, se você quiser costurar na máquina. Também fica legal, tá vendo? Só que é importante lembrar que aqui, pra você fazer essa costura, você tem 2 vezes tecido e uma manta de um lado, 2 vezes tecido e manta do outro lado. Então, ela fica, olha, bem gordinha. Então, isso daqui pode ser que pra algumas pessoas fique na dificuldade por conta da máquina não costurar, tá bom? Então, eu tô mostrando pra vocês as duas possibilidades pra você ficar à vontade de fazer aquela que achar melhor aí. Então, agora eu vou convidar você pra vir lá pra mesa, porque a gente vai finalizar essa parte aqui do zíper. E assim que fica o resultado final. E olha que linda, que de um lado ela fica mais charmosinha, tá vendo? Com um tipo de cor. E do outro, ela fica completamente diferente, tá vendo? Isso por conta da escolha das faixas que a gente vai colocando quando vai montando o trabalho. Então, aqui, o que eu já fiz? Olha, eu já cortei meu zíper, deixando aqui, olha, um dedo de distância a partir do final daqui pra lá. Deixei um dedo. Já passei cola de contato de um lado e do outro do zíper. E eu fiz a mesma coisa com esse pedacinho de couro montana. Agora vai lá no balancinho e prensa. Aqui, essa é a opção que eu dou. Mas se você não tiver o montana nem o rebite, aqui nesse pedacinho você pode fazer um pedacinho de tecido e fazer o acabamento aqui no final do seu zíper, que também fica bonito. E assim ficou o resultado final dessa peça. O acabamento ficou assim e ela é bem espaçosa por dentro, olha só. Cabe bastante coisa, tá vendo? Então, foi assim que fica o resultado final dessa peça. Eu gostei muito do acabamento que ela fica, da forma que ela fica. E olha só que linda. Na frente ela fica de um jeito, por trás ela fica de outro. Uma peça super espaçosa. Então, se você gostou desse projeto, eu queria te pedir um like pra mim aqui embaixo. Então, tô esperando seu comentário aqui embaixo, tá bom? Então é isso, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!